Olá, pessoal. Boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma Live Sniper. Eu sou o professor Wesley Costa e a Live Sniper é o nosso encontro semanal. Vamos dizendo aí de onde vocês são, quem foi chegando. Boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai trabalhar um tema super importante que é como vender sua consultoria em licitações, mesmo quando o cliente diz está caro. Quando ele diz está caro, como que eu faço? Como que eu trabalho? Vocês vivem isso? Coloca aí para mim os desafios que vocês estão enfrentando com relação ao processo de venda da consultoria de vocês, que é esse o nosso tema da Live Sniper de hoje. Para a gente já começar a entrar no nosso conteúdo, né? Para quem está chegando aqui agora, deixa eu aumentar um pouquinho aqui meu mapa mental, vocês já estão acostumados com o meu mapa mental. Ele vai nos ajudar a nortear o nosso conteúdo. O que é a Live Sniper? A Live Sniper é uma aula semanal onde a gente foca 100% em conteúdo que vai te ajudar a construir, vender, entregar e renovar contratos de consultoria em licitações, e a gente geralmente direciona para as empresas licitantes porque é com elas que a gente costuma ter o maior resultado. Boa noite, Edson de Araraquara, São Paulo. Conheço Araraquara. Conheço bastante a região, Edson. Seja bem-vindo mais uma vez na Live Sniper. Quem mais for chegando, vai dizendo de onde você está falando e os desafios que você está enfrentando na hora de vender a sua consultoria em licitações. Então, essa é a Live Sniper de hoje, é a nossa 10ª semana juntos, onde nós vamos trabalhar um pouco do como vender a sua consultoria em licitações, mesmo quando o cliente diz está caro. E, gente, nossa regra é, começou a aula, começou o conteúdo. Então, a gente vai direto para o conteúdo. Por que eu escolhi esse tema? E Edson, quem mais está chegando aí com a gente? Café com Licitações, Carla, boa noite, Recife, seja muito bem-vinda. Coloca aí pra gente, Carla, coloca pra gente, Edson, quais são os desafios que vocês estão enfrentando quando se trata de vender a sua consultoria em licitações? O seu cliente está dizendo que está caro, né? Ou ele não diz? O que está acontecendo na sua realidade? Boa noite, Rose, seja bem-vinda para mais uma Live Sniper. Então, avançando com o nosso conteúdo, tá? Eu escolhi esse tema, né? Quando o cliente diz que a sua consultoria está cara, por quê? Tá? Por que esse tema é importante? Porque a maior parte dos consultores já sente uma certa dificuldade na hora de apresentar o preço. Isso geralmente acontece. E comenta se isso acontece com você, Rose, com você, Carla, com você, Edson. Vocês sentem essas dificuldades? Quem mais foi chegando aí com a gente? Vai comentando se para vocês é difícil apresentar o preço de vocês. Dá aquela engasgada, se abaixa a voz, o corpo contrai. Isso acontece com muitos consultores. A La Rosa está comentando, isso já aconteceu comigo, ó. Já aconteceu comigo. Isso acontece, Rose, não é só com você, não, tá? Acontece com todos nós. Todos nós passamos por esse desafio e quanto mais preparados a gente está para lidar com isso e trata o processo desde o início, mais assertivo vai ser. A Rose colocou assim: eu disse ao cliente que não saberia precificar. Isso acontece, Rose. Isso acontece. Aqui, não sei se você chegou a ver, Rose, participar com a gente fez uma live falando só de precificação. Eu já não lembro mais de cabeça, foram tantas lives, eu não lembro mais de cabeça qual aula que tem esse conteúdo, mas se você pesquisar aqui no canal da Mentoria Sniper League, você vai encontrar uma live que eu falei só de precificação. O Edson comentou que está trabalhando só em ente público e ainda não entrou de cabeça. Vou ser em breve. Estou me preparando. Edson, vou te dar uma recomendação, tá? Coloca data. Coloca data. Qual é o dia que você vai entrar em campo de verdade? A Rose colocou. O cliente disse que tudo bem, tem preço e eles estavam dispostos a pagar. Que maravilha! E é muito bom, né, Rose? Quando o cliente ele entende que vale o preço que você está pedindo, é maravilhoso. A Carla está comentando, sinto muito essa dificuldade em relação aos preços. Muitos acham caro e outros ficam em cima do muro. A gente vai falar um pouco sobre isso. E nessa aula eu vou te contar algo que ninguém nunca te contou. Como que você faz para gerar no cliente uma clareza de que o seu preço não é caro. Ele pode até não ter coragem de investir, mas ele vai entender que seu preço vale, tá? Seu preço vale. É isso, tá, Edson? Com relação a. Isso vale, gente, para todo projeto, tá? E como a consultoria em licitações, para muitos de vocês, é um projeto que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua realidade,
precisa colocar uma data, senão ela tende a não sair do papel. Só para você entender quando isso é importante, Edson, eu voltei a empreender, trabalhava com uma multinacional, e quando foi lá em 2014, eu falei assim, vou voltar a empreender. Vou voltar a empreender. Deu 2015, 2016, 2017, 2018, eu fui voltar só em 2020. E você não tem noção do quanto eu perdi de vida e resultado por não ter feito isso lá em 2014, 2015. E faltava só colocar uma data. Quando foi em 2019, eu falei assim, eu não fecho 2020 sem ter construído o meu negócio. E graças a Deus, no final de 2020, meu negócio estava rodando e eu estou muito feliz fazendo o que eu faço. Avançando então aqui com o nosso conteúdo, tá? A maior parte dos consultores sentem essa dificuldade, tá? Eu já conversei, gente, com os nossos mentorados do Snipers, que é a nossa mentoria que ensina e apoia e auxilia, acompanha, pega na mão passo a passo no processo de construção, venda, entrega e renovação de contratos de consultoria. Muitos alunos do especialista referência, milhares de alunos que já passaram pelo especialista referência, muitos são consultores. Alunos do curso de A para licitações que a gente lançou recentemente também já reportaram essas dificuldades. Ou seja, quando eu pego nossos projetos aqui dentro da estrutura, junto com o professor Matheus Carvalho, a gente percebe isso conversando com vários alunos que na hora de falar o preço eles têm essa dificuldade e quando o cliente fala que está caro, quando o cliente não fecha, aí a coisa fica mais complicada ainda. Uma das nossas mentoradas lá do Sniper, a Camila, ela falou assim, Wesley, eu engasto, eu até tremo, não sei se foi essa palavra que ela usou, mas acho que ela falou assim, até tremo na hora de falar o preço. E é desafiador mesmo quando você não prepara no passo a passo que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ou o cliente, ele fala que está caro, ou quando você apresenta, ele simplesmente não fecha. Isso geralmente acontece com os nossos alunos, com os nossos mentorados, e por esse motivo eu quis trazer esse tema aqui para compartilhar com vocês e para a gente aprofundar na nossa live Sniper de hoje. Agora, por que o teu cliente está dizendo que está caro, tá? Por que ele está dizendo? A gente vai entrar um pouco a fundo nisso. Geralmente, o que acontece? Tá? Geralmente, ele não fala diretamente que está caro. Geralmente ele não fala isso, tá? É diferente, por exemplo, quando a gente vai vender outros tipos de produtos, serviços, muitas vezes você ouve do cliente. Venda de curso, por exemplo, se for dar uma capacitação, daí eu sou especialista nisso, se for dar uma capacitação é muito comum a gente ouvir de clientes, a gente ouvir de alunos falando assim, tá caro. Nossa, é tudo isso? É muito comum ouvir isso. Quando a gente fala de consultoria, o cliente que senta numa reunião com você, para entender ou para receber a sua proposta de consultoria, ele não tende a dizer tá caro, tá? Ele pensa, mas ele não fala. Geralmente isso passa na mente dele, ele não fala. Ele vai dizer coisas do tipo, ó, eu vou analisar e retorno, a gente está com outra prioridade aqui agora. Nossa, eu gostei muito, Edson, da sua proposta, muito bacana, mas agora não é a hora, tá? Há 5 minutos atrás era, agora que eu vi teu preço não é a hora mais. Ele não fala isso, mas ele pensa, nossa, sua consultoria, o Rose, é ótima, sua consultoria, cara, me parece maravilhoso, eu gostei muito do que você me apresentou, mas agora não dá, agora não está no momento, acho que eu vou pensar, preciso conversar com o meu sócio, tá? Preciso conversar, preciso ver aqui no nosso financeiro como é que a gente vai fazer e tudo, preciso reorganizar aqui. Ele vai trazer muitas vezes uma série de argumentos, tá? E não vai te dizer que tá caro, mas na verdade o que ele pensou foi, tá caro, não consigo pagar isso agora, tá? Não faz sentido. Muitos deles vão pensar lá no fundo assim, ó, você tá maluco? Que absurdo de preço é esse, cara? Não tenho condições de fazer isso, é fora da realidade. A maior parte dos clientes costuma pensar isso, por mais que eles não expressem, tá? E quando ele expressa que tá caro, é fácil você contornar isso, porque a gente tem argumentação e dados para fazer isso. Agora, a partir do momento que ele não expressa, a coisa fica mais complicada. Então, a partir do momento que eu vou lidar com o cliente, eu vou buscar evitar que isso aconteça. Por que que ele pensa, mesmo que ele não fale, por que que o cliente pensa que a sua consultoria está cara, tá? Primeira coisa, muitas vezes ele não entendeu o valor do seu serviço. E, gente, quando eu não entendo o valor de algo, qualquer preço que vier vai me parecer caro. Quando eu não entendo o valor, qualquer preço vai me parecer caro. Não está claro para ele quanto que ele perde, quanto custa para ele errar em uma licitação. Por exemplo, perder 400 mil por uma falha numa habilitação. Vocês provavelmente já viram isso acontecer.
Uma empresa que recusa, por exemplo, uma consultoria de 3 mil mensal, mais 2% de participação, ó, ficou um erro aqui, deixa eu já corrigir, ó. 2% de participação e perde um edital, perde uma licitação de 4 milhões de reais, por exemplo, adivinha quem que ela vai procurar depois? Adivinha quem? Só que, quando você apresenta, por exemplo, uma proposta de 3 mil reais, 4 mil reais, mensal, mais 2%, 3% de participação, em caso de êxito, o que passa na cabeça dele? Não está claro para aquele cliente o preço, o custo, o quanto ele perde por não fechar a proposta com você. Muitas vezes, você se apresenta apenas como mais um consultor jurídico, tá? Muitos consultores não querem assumir o risco com o cliente. Olha, a minha consultoria, eu cobro 15 mil reais e eu não participo do pregão, eu também não pesquiso o edital, isso é função do meu cliente, né? Eu ganhar no êxito, e se ele não conseguir competir no preço? Eu não tenho responsabilidade sobre o preço dele. Então, muitos consultores, gente, estão olhando só para o próprio umbigo e não estão pensando no resultado do cliente. E eu posso garantir para vocês que esse é o caminho errado. Por quê? Quando eu busco soluções para focar no resultado do meu cliente, eu ganho mais. Eu falo isso com propriedade. Por que os nossos mentorados, por que os nossos alunos, por que os meus clientes tendem a ganhar muito? Porque eu estou sempre preocupado com eles, e como eles ganham muito, eu acabo ganhando muito por consequência. O resultado do meu cliente é o meu resultado. Eu vou receber mais se o meu cliente ganhar mais. Só que, se eu não quero assumir risco com ele, eu vou tender a ganhar menos. Eu vou tender a não conseguir mostrar para ele o valor do meu serviço. E se eu não consigo mostrar para o cliente, se não ficar claro para ele o valor do meu serviço, o que vai acontecer no final das contas é que ele vai achar caro. Então, mesmo que ele não diga, mas se ele não fechou com você, é porque ele está sim considerando que o teu serviço está caro. E muitas vezes está relacionado com você não assumir o risco com ele. Ao invés de você se posicionar como um consultor estratégico que faz o negócio dele ganhar mais dinheiro, que faz a empresa dele se posicionar melhor, que faz a empresa dele aumentar o market share, que faz a empresa dele ganhar mais resultado, ganhar mais participação, ganhar mais presença no mercado, criar uma marca mais forte no mercado. Ao invés de você focar nisso junto com ele, quando você não assume o risco com ele, o que acontece? Ele entende, ele percebe que você talvez não esteja confiando tanto no seu serviço. Ele fala assim, nossa, aquele consultor está só preocupado com o resultado dele. E, gente, presta atenção nisso, tá? Nenhum empresário gosta de contratar um serviço onde ele está assumindo todo o risco e precisa pagar um preço elevado para alguém. Nenhum empresário gosta disso. Então, se você foi lá, por exemplo, e fez uma proposta de 15 mil reais fixo, e você vai fazer só não, né? Porque é um trabalho importante. Você vai fazer a parte jurídica, por exemplo, vai dar uma consultoria jurídica para ele. E ele pagou os 15 mil reais, você pode ter certeza que você está cobrando muito menos do que você deveria, que você poderia. Você poderia estar recebendo muito mais. Por quê? Porque o risco que eu assumo no meu processo de consultoria está diretamente relacionado com o tamanho do valor que eu vou receber. Por exemplo, lá na nossa mentoria Snipers, a gente geralmente orienta os nossos mentorados a trabalhar com um percentual mais um fixo. Às vezes, começar com percentual sem fixo depende muito da situação. Cada caso é um caso, e como é um acompanhamento personalizado, a gente analisa pessoa a pessoa, momento a momento, realidade a realidade. Cada caso é tratado de maneira diferente. Então, por exemplo, num cenário onde um mentorado nosso, ele vai lá e começa a querer cobrar só um preço fixo, ele começa a querer fazer só determinada parte do trabalho, a gente geralmente recomenda, olha, não vai nessa linha, porque você vai ganhar muito menos do que você poderia ganhar. 2% em uma licitação de 5 milhões de reais representa 100 mil reais no seu bolso. Faz muito mais sentido você comprar esse risco com o cliente, porque quando eu olho quanto que eu, como consultor, tenho a perder, é muito pouco em relação ao que eu tenho a ganhar. Às vezes eu vou perder algumas horas do meu trabalho, alguns dias de trabalho com esse investimento, se o meu cliente não for competitivo, mas se eu ganhar, eu coloco 100 mil, eu coloco 200 mil no meu bolso. Ou seja, a disparidade entre o risco e o retorno é muito favorável para você, consultor. Então, muitas vezes o cliente acha caro, por quê? Porque você não sabe precificar e o que você faz? Você não assume o risco com ele.
Outro item que geralmente faz com que o cliente ache a sua consultoria cara. Você não demonstra confiança no seu preço. Eu lembro de comentar quando a gente estava fazendo uma sessão lá com os snipers, e aí o pessoal falando justamente desse desafio de falar o preço. Na hora que eu vou falar o preço, eu tenho medo, eu não me sinto confortável. E aí eu tava falando assim, gente, não importa qual é o seu preço. E vou falar para vocês que estão aqui, Edson, Carla, Rose, quem mais estiver aí com a gente, quem estiver assistindo esse vídeo, você precisa ser a pessoa que mais confia no seu preço. Não importa se você está pedindo 1%, 2%, 5%, 10 mil, 50 mil, 25, não importa. Hoje, exatamente no dia de hoje, hoje à tarde, eu estava vendendo uma consultoria de 135 mil reais. Fixo, tá? Não era participação. 135 mil reais. E eu falei o preço como se eu estivesse tomando café, porque na minha percepção, com o valor que a minha consultoria vai gerar para aquela empresa, gente, o valor é tão grande, mas tão grande, que aquele 135 mil não é nada. Tá de graça. Que 135 mil vai ser mixaria para o resultado que nós vamos gerar para aquele cliente. Então eu tenho tanta clareza do resultado que eu vou gerar que eu posso demonstrar a confiança. E aí eu estava apresentando para esse cliente o preço, eu fui lá, mostrei, tirei todas as dúvidas dele, e ele falou assim, olha, o investimento é esse, né? Mostrei pelas condições de pagamento e tudo, e muito tranquilo, do jeito que eu estou conversando aqui com vocês. Por quê? Porque eu confio no meu trabalho. A pergunta que você precisa se fazer é, eu vou gerar resultado para essa empresa que vai colocar no bolso dela X vezes o que ela está me pagando? Se sim, não tem por que ter medo do preço, não tem por que engasgar, não tem por que ficar... uma coisa que acontece demais. O consultor ele vai falar o preço, ele fala assim, qualquer coisa, a gente vê um desconto, a gente vê uma condição, o cliente nem pediu desconto, você está falando de desconto. Isso é falta de confiança no seu preço. Então, o cliente, quando você apresenta o preço já dizendo que pode negociar um desconto, ele percebe que você não tem confiança no seu preço. E aí, quando ele percebe que você não tem confiança no seu preço, a cabeça dele já fala assim, será que ele tem confiança no serviço dele? E mesmo que ele não pense isso conscientemente, a mente dele vai chegar a essa conclusão, tá? Se você fala o preço, gente, a hora de falar o preço, é hora de olhar no fundo do olho do cliente e falar assim, olha, esse é o investimento que você vai fazer para chegar nesse resultado. Com tranquilidade, com calma, com serenidade. Eu gosto até de falar bem, eu respiro, falo tranquilo. Por quê? Porque o preço é mais do que justo, não é verdade? Ele está pagando barato. Né? Vou pegar o meu cliente hoje, que a gente está fechando com ele uma consultoria de 135 mil reais. Esse cliente, indiscutivelmente, ele está pagando barato. Ele está pagando barato. Por quê? Porque a gente vai colocar milhões no bolso dele. E vamos fazer. A gente sabe que vai fazer. Então, quando eu tenho essa confiança, eu sei que eu vou fazer, eu não tenho por que desviar o olhar. Eu não tenho por que abaixar o tom de voz e falar assim, meu preço é 2%, sabe? Ou fazer o quê? Outro erro que eu nem coloquei aqui. Você vai lá e fica com medo de apresentar o preço, e você vai lá e encaminha a proposta. Envia por e-mail, manda por WhatsApp. Gente, não faça isso. Se tem um erro que vocês que estão aqui comigo não podem cometer, é mandar uma proposta por WhatsApp, mandar uma proposta por e-mail, se não for uma situação muito atípica. Muito atípica. Em linhas gerais, você precisa reunir com o cliente, mostrar para ele o que você vai entregar, o valor que você vai gerar para ele, e depois dele entender o valor, aí você vai entrar no preço. E eu já vou explicar os detalhes para vocês de como que funciona isso, tá? Mas jamais envie uma proposta, vou até voltar aqui para mim, ó. Jamais envie uma proposta para o seu cliente de consultoria em licitações sem apresentar para ele essa proposta antes. Não tenha medo de apresentar o seu preço, por quê? Porque você tem que ter clareza que você vai entregar resultado. Se você apresenta o seu preço com falta de confiança, o teu cliente percebe. Quando você não apresenta, tá? Ou, né, a primeira coisa é não apresentar. O primeiro erro de enviar a proposta é eu não apresentei. Se eu não apresentei, eu não consegui demonstrar para o meu cliente qual que é o valor, eu vou aprofundar isso com vocês. Ou você vai lá e apresenta uma proposta que está falando de você. A gente até coloca, né, se só ler a minha proposta, tem lá falando da minha experiência, falando do meu mestrado, falando do que eu já criei, do que eu já construí, das empresas que eu trabalhei. Tem lá um resumo que fala de mim. Mas eu nem me preocupo com essa parte. Essa parte é só para se ele quiser consultar, ele consegue ver referências reais do meu trabalho. Agora, o que é mais importante é eu falar
dele. Então, 90% da minha proposta é sobre o cliente. Eu vou apresentar para a realidade dele. No nosso caso de licitações, eu vou mostrar para ele licitações que ele está perdendo, licitações que ele poderia ter participado, ele não participou, por que ele está perdendo, aonde que eu resolvo o problema, como que eu resolvo esse problema, quanto tempo que eu preciso para fazer isso, o que é a minha responsabilidade, o que é a responsabilidade desse cliente. Gente, se eu falar rápido demais, vocês fiquem super à vontade em parar, em perguntar e tirar as dúvidas, tá? É só para nossa aula ficar dinâmica, né? Quarta-feira à noite, para quem está aqui ao vivo comigo, se a gente não ficar dinâmico, né? Se eu falar lento demais, devagar demais, assim, dá sono, né? Então, se tiver dúvida, coloca aí. Mas quando você apresenta uma proposta falando de você, você não está focado no cliente. E aí, ele não enxerga qual que é o valor daquilo para ele, tá? O cliente, ele está preocupado com o resultado dele, ele não está preocupado com você. Então você fala assim, ó, a minha consultoria é isso, é aquilo outro, e faz isso, e faz aquilo outro. E ele está assim, meu Deus, e que hora que vai resolver o meu problema, a minha realidade, a minha situação, tá? Ó, esqueci de voltar aqui para o mapa mental. Estou mostrando aqui para vocês, o cliente, quando ele vai ver a sua proposta, ele está preocupado com a realidade dele. É a realidade dele que você precisa trazer. E quando você trata a realidade dele, o seu preço tende a ser entendido como justo, mesmo ele não tendo condições naquele momento. Então, muitas vezes o cliente ele acha caro, por quê? Porque você ou envia a proposta e não apresenta, ou apresenta ela da forma inadequada. E eu sei, Edson, eu sei, Carla, eu sei, Rose, eu sei que está passando na mente de vocês, professor, como é que eu resolvo isso? E eu vou mostrar para vocês como é que eu resolvo isso. Primeira coisa, jamais, gente, anota isso, jamais mencione, apresente, mostre, fale, envie, responda o preço antes de demonstrar valor. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma consultoria minha, ela costuma custar entre R$ 45.000 e R$ 150.000. É o preço de uma consultoria minha. E vai variar dependendo do que é a necessidade do cliente, do valor que eu vou conseguir agregar para ele, do tamanho da equipe que eu vou colocar, se vai ser só eu, se vai ser equipe, como que a gente vai construir aquilo. Então, a consultoria minha costuma girar nessa faixa de valor. Mais ou menos nessa faixa, quando não é percentual de participação. Quando é percentual, quando a gente está falando de múltiplos milhões, aí o percentual vai depender muito do cenário, mas vai ser naquela faixa entre 2% e 5%, como eu já expliquei para vocês, tá? Então, só que eu não menciono esse preço para o meu cliente, e cada cliente é um cliente. Então, por exemplo, o cliente de hoje, a consultoria dele ficou em R$ 135.000, tá? Cada cliente é um cliente, então eu vou personalizar a minha proposta para a realidade dele, porque eu não quero simplesmente vender um serviço, eu quero ajudá-lo a ter resultado. Por quê? Quando o meu cliente tem mais resultado, eu ganho mais. Então é nisso que eu estou preocupado. A Carla comentou aqui, ó, sinto muita dificuldade em marcar a reunião. A grande maioria pede para enviar via e-mail ou WhatsApp. Carla, isso acontece comigo também, tá? Quando o cliente fala assim, nossa, eu estou apertado, você consegue me enviar por WhatsApp ou por e-mail? Eu respondo, não. Eu respondo não. E eu explico o porquê. Eu falo, sabe por que eu não envio proposta por WhatsApp ou por e-mail? Eu apresento. Porque antes de demonstrar para você qualquer preço, e olha, aí eu uso uma técnica, gente, anota essa, tá? Que a gente chama, e eu vou passar aqui com vocês por ela, tá? A gente chama de ancoragem de preço. E eu já falo com ele de antemão, falo assim, olha, o meu preço, se não for o mais alto, é um dos mais altos do mercado, porque eu entrego muito resultado. Então, antes de eu te falar de preço, eu preciso te mostrar qual é o resultado e validar com você se o que eu estou colocando de proposta é aquilo que você realmente precisa. E se eu só te mandar a proposta, pode acontecer de eu colocar um preço a mais ou um preço a menos do que aquilo que seria assertivo para a sua necessidade para resolver o teu problema. Então, não funciona. Se você quer, de verdade, resolver esse problema, a gente precisa sentar, eu preciso te mostrar, eu preciso validar o escopo com você, eu preciso validar, por exemplo, hoje, na reunião, estava 2h30 da tarde hoje, fazendo a apresentação de uma proposta de consultoria. Nessa reunião, na hora que eu apresentei, tem um item que a gente coloca na proposta, que a gente chama de contra-escopo, ou que está fora do escopo, é aquilo que eu não vou entregar para ele.
para deixar claro o que eu vou entregar e o que eu não vou entregar. E por que eu coloco o que eu não vou entregar? Porque isso não pode ficar implícito. Isso tem que estar muito claro para que, nessa reunião, se por acaso o cliente ele estava com a expectativa de que eu ia entregar para ele algo que eu estou com expectativa de não entregar, quando eu coloco lá no contra-escopo, isso fica claro para o meu cliente. E ele levanta a mão e fala assim, não, mas espera aí, você não vai me entregar isso? E aí você fala assim, não estou prevendo. E às vezes vai ter coisas que você pode incluir, só que você não estava prevendo no custo, no prazo. Então o que você faz? Você fala assim, olha, eu não, por exemplo, eu não estava prevendo e te representar no pregão. Mas você precisa? Ok, eu incluo, eu vou ter que fazer um ajuste de preço aqui, eu vou ter que fazer um ajuste de prazo, eu consigo incluir isso. Eu não estava prevendo, por exemplo, pesquisar licitações para você. Mas ok, eu posso fazer. Eu não estava prevendo eu ir reunir com o seu contador para poder pegar as documentações. Eu estava prevendo te direcionar para você fazer isso, mas você quer que eu assuma essa responsabilidade por você? Ok, só que isso vai custar mais X, ou a gente vai aumentar o percentual, então eu vou adequar isso junto com o cliente. Então, Carla, é fundamental que você apresente para o cliente. E aí você vai falar assim, professor, mas e se ele não aceitar? Eu não mando. Eu não mando, sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês que é super importante. Quando você simplesmente manda, e salvo exceções, eu tive o caso de uma mentorada, tá? E eu vou fazer um parêntese para comentar. Eu tive o caso de uma mentorada que o cliente estava numa correria, numa pressão tão grande, que ele entrou com ela correndo na reunião e ele virou para ela e falou assim: olha, eu preciso disso para agora, me manda a proposta que eu já vou te dar um ok e a gente já vai fazer. E foi assim, muito atrapalhada. E aí ela mandou a proposta e ele fechou com ela. Teve um outro caso que eu comentei com vocês nas lives anteriores, acho que 1 ou 2 semanas atrás, que foi o caso da Jéssica Salsa, em que, no caso dela, eu acho que ela não chegou nem a enviar, nem a apresentar a proposta, porque ela reuniu com o cliente na parte da tarde, o cliente tinha uma licitação que ele tinha que participar no outro dia de manhã, e ela já foi pegar tudo para representar ele, ela fechou com ele ali na hora o percentual e falou, ó, não dá nem tempo de assinar contrato, a gente vai ver isso depois, porque precisava participar da licitação no outro dia. Então, salvo exceções como essas, que é uma questão de urgência, salvo exceções como essas, você jamais deve enviar a sua proposta. E você vai explicar para o cliente, falar assim, fulano, esse serviço é um serviço personalizado, ele agrega muito valor, ele não é commodity, ele não é um serviço de prateleira que você vai lá e compra a caixinha. A consultoria que eu vou dar para você, o serviço que eu vou prestar para você, ele vai gerar dinheiro, muito dinheiro no teu bolso, no caixa da tua empresa. Só que para isso, ele é personalizado. Ele é individualizado. A proposta que eu faço para você não é exatamente a mesma proposta que eu faço para outra empresa. Então, para que funcione, eu preciso te apresentar e validar com você. E tirar todas as suas dúvidas. E às vezes vai ter. Aí você fala assim: não, mas me manda, eu te respondo. Às vezes vai ter algo escrito lá que, do jeito que está escrito, pode gerar uma confusão. Então, eu apresentar é fundamental para que a gente estabeleça uma relação de valor para você. Pode ter certeza que você vai ganhar muito mais com isso. Então, eu não mando propostas, tá? Em linhas gerais, a gente não manda. Por quê? Porque eu preciso, antes do preço, eu preciso demonstrar valor. Demonstrar valor. E, Carla, quando o cliente ele não aceitar, fala, não, você tem que mandar e tudo, pode esquecer aquele cliente, tá? A não ser que seja um caso desses que eu comentei com você, com a situação de urgência, aquele cliente, ele só tá pegando orçamento, ele só tá tomando teu tempo. Você vai fazer propor, vai gastar tempo trabalhando para ele e não tende a dar resultado, tá? A chance de dar resultado é muito pequena porque ele não se comprometeu. Pensa comigo, tá? Se o cliente não se compromete para 1 hora do tempo dele, às vezes menos do que isso, para ver a sua apresentação, ele vai parar o tempo dele para dar atenção para a sua consultoria? Para aplicar aquilo que você está recomendando? É muito pouco provável. Esse cliente talvez ele não está tão comprometido, e aí eu não quero ele. Lembra que nas lives anteriores eu expliquei para vocês que nós, consultores de alto valor, consultores que fazem a diferença, nós temos o dever de selecionar os nossos clientes. Professor, mas tá tão difícil ter cliente aqui, eu vou selecionar, professor, se cai um, eu levo a mão, levanto a mão para o céu e agradeço. É porque você não está executando um processo passo a passo, processo comercial. Porque se você estiver executando um processo comercial, vai faltar braço para atender a quantidade de clientes hoje no mercado de licitações. O mercado de licitações hoje está fantástico para quem executa o processo comercial passo a passo, de atração,
de chamar a atenção do cliente, de chamar ele para a reunião, de apresentar para ele, fazer um bom diagnóstico da realidade dele e apresentar uma proposta que resolve aquele problema. Gente, é quase impossível você não fechar ótimos contratos quando você executa esse processo. E aí você tem o direito de selecionar os melhores clientes para a sua consultoria. E dentro desse processo, por que você vai apresentar? Porque ao apresentar, uma das coisas que você vai fazer é quantificar o valor que cada problema daquele que você está resolvendo vai gerar para ele. Por exemplo, vamos imaginar, Carla, Edson, Rose, vamos imaginar que o seu cliente, ele vem perdendo licitações. Tá? Ele perdeu uma licitação de 2 milhões, uma de 3, uma de 4, uma de 5. E aí você vai lá e faz um mapeamento que tem mais 5 licitações ali para frente. E ele não perdeu por preço, ele perdeu por outros erros, por outros equívocos. E aí você vai lá e fala assim, olha, tem aqui, sei lá, 20 milhões de reais em licitações nos próximos meses. Se a gente trabalhar para ganhar essas licitações, em conjunto com o que eu vou te orientar, vamos imaginar que você ganhe metade dela só, e você ganhe só 10 milhões. Né? Quanto que vale para o seu caixa hoje? Quanto que representa colocar 10 milhões no seu caixa? E aí ele vai fazer a conta dele, ele vai falar, nossa, mudaria a minha realidade. Não, ó, isso aí para mim é muito pouco, não faz diferença, porque aqui a gente fatura bilhões. Cada cliente é um cliente. Então é muito importante levar ele a quantificar o valor. Ele precisa ter essa clareza. Então, no processo de vendas, uma das coisas que a gente faz, na hora que a gente está apresentando a proposta para o cliente, é levá-lo a calcular isso. Fala, fulano, quanto que representa? Quanto que você acredita que, olha, você perdeu por esses erros? Esses erros, eu estou te dando a garantia que comigo você não vai cometê-los. Você pode até cometer outros erros que estão fora da minha alçada. Mas esses erros você não comete de novo, porque eu sei como resolvê-los. Então, a partir do momento que eu sei como resolvê-los, e eu sei resolver erros que você nem sabe que tem, porque eu sou especialista nisso, né? Por exemplo, Edson, que está lá dentro do ente público. O Edson sabe os erros que as empresas cometem. Você sabe, Edson. Você tem essa clareza. Então, você vai virar e falar assim, olha, tem vários erros que você nem sabe que está cometendo e que eu sei, e que eu vou te ajudar a resolver. E resolvendo esses erros, você vai aumentar muito a probabilidade de vencer essas estações. Vamos supor que de 20 milhões você vença 10. Quanto que representa isso para você? E isso precisa ser legítimo para ele. Por isso que você precisa, na reunião, levar o seu cliente a quantificar. Precisa ser real para ele. E aí, gente, não venda a sua consultoria. Gere no seu cliente a necessidade de comprar. Você precisa criar nele essa vontade. Ninguém gosta de ter um vendedor tentando empurrar, tentando convencer ele de comprar qualquer coisa. Então você precisa gerar no seu cliente o desejo de comprar. E como que você faz isso? Deixando claro para ele os pontos fracos que ele tem. Por exemplo, falta de conhecimento prático da 14133, onde ele está errando a documentação, onde falta conhecimento para ele, ele não sabe quais são as situações que ele poderia impugnar um edital, por exemplo, que a concorrência estaria levando. Onde ele está perdendo dinheiro? Ele está deixando reequilíbrio na mesa? Ele está baixando o preço demais para pedir um reequilíbrio depois que vai ser negado, um reajuste depois que vai ser negado, porque ele baixou o preço além do que deveria e tornou o serviço, a proposta dele inexequível? Ele está deixando de participar de licitações que ele poderia participar? Tudo isso são situações e realidades que vão dar clareza para ele do quanto ele está perdendo. E quando ele tem clareza do quanto ele está perdendo, ele começa a entender que ele precisa da sua consultoria. Não é você que precisa dele, Carla. Não é você que precisa dele, Edson. Não é você que precisa dele, Rose. É ele, é ela que precisa de você. Gente, e olha o poder disso. Olha o poder de você não precisar convencer o seu cliente. Hoje eu estava com esse cliente, a gente estava reunido, eu estava apresentando a proposta de consultoria para ele, e eu estava tão leve, tão tranquilo, porque a verdade nua e crua é que o serviço que eu sou capaz de prestar para ele, pouquíssimas pessoas no Brasil, aliás, eu acho que não tem pessoa no Brasil que é capaz de prestar no mesmo nível de qualidade, com a mesma experiência, agregando o mesmo valor. Eu acho pouquíssimo provável que outras consultorias, que outras empresas consigam fazer junto com esse cliente o volume, o montante de milhões que a gente vai conseguir orientar ele a fazer. A gente vai tirar ele desse patamar e vai levar ele para esse patamar. Basta que ele siga as orientações
que a gente vai dar para ele nessa consultoria. Então, na hora que eu estava mostrando isso para ele, a necessidade de comprar é dele. Eu não tenho necessidade de vender, eu continuo andando no carro que eu gosto de andar, eu continuo viajando para Angra do jeito que eu gosto de viajar, eu continuo comendo no restaurante que eu gosto de comer. Isso não muda a minha vida, eu faço as viagens que eu quero fazer. Mas ele não deixa de, ele não atinge o objetivo dele se ele não tiver uma consultoria especializada que mude a realidade dele. E esse é o poder que vocês têm na mão, sempre com muito respeito ao cliente, mas demonstrando o valor do seu trabalho e fazendo com que ele tenha clareza que a necessidade é dele, é dela. E para isso, uma das coisas que a gente usa é uma técnica chamada ancoragem de preço. O que é ancoragem de preço? Primeira coisa que vocês precisam entender, vou só diminuir aqui um pouquinho para ficar mais claro aí na tela, tá? Olha só, primeira coisa que vocês precisam entender é satisfação é uma equação onde eu pego a expectativa e tiro a realidade. Então, satisfação é igual a expectativa menos a realidade. Matemática simples e pura. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma expectativa aqui, tá? Deixa eu voltar aqui para mim, ó. Se eu tenho uma expectativa aqui e eu tenho uma realidade aqui, eu vou ficar frustrado, não importa qual é essa expectativa. Então, por exemplo, se você, Edson, foi lá e criou no teu cliente a expectativa que com você ele nunca venceu uma licitação, mas você foi lá e criou nele a expectativa que agora, na próxima semana, ele vai vencer 100 milhões de reais em licitações. Expectativa lá em cima. E aí o que acontece? Esse cliente vai lá e participa com você da primeira licitação, a licitação de 20 mil reais, uma dispensa, e ele vai lá e perde. Realidade cá embaixo. Expectativa lá em cima, a realidade cá embaixo. O que vai acontecer? Frustração. Isso não dá certo, a consultoria do Edson é ruim, não funciona. Frustração. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar no cliente uma expectativa e entregar um resultado para ele maior do que essa expectativa. Porque quando a realidade é maior do que a expectativa, a satisfação é alta, ele fica feliz. Se o seu cliente esperava vencer uma primeira licitação daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, e você vai lá e vence com ele hoje, se você traz para ele licitações acima do que ele imaginava que ele seria capaz de participar, licitações acima dos valores que ele está perdendo e você ganha com ele, você gerou uma realidade maior do que a expectativa. Quando eu gero uma realidade maior do que a expectativa, essa diferença, esse gap é satisfação. Eu fico muito mais satisfeito. Então, na prática, é isso que eu preciso fazer. O que é um preço caro? É quando a expectativa, nós estamos falando hoje, para quem chegou depois, ó, o que a gente está falando hoje? O que eu faço quando o meu cliente, ou o que eu faço para o meu cliente não pensar e não falar que a minha consultoria está cara, tá? O que eu faço? Primeira coisa, preço caro é o quê? Quando ele tem uma expectativa de preço que é menor do que o preço que se apresenta. Se apresenta um preço maior do que a expectativa dele. Na cabeça dele aquilo foi caro. Quando você não cria na mente do seu cliente uma expectativa, qualquer coisa que você falar com ele, não importa se você cobra 5 mil, 10 mil, 2 mil, 13 mil, 150 mil, não faz diferença. Por quê? Porque ele não vai conseguir enxergar o valor disso. Você não criou na cabeça dele uma expectativa. A expectativa dele vai estar que você vai cobrar. O mais caro dele vai ser barato. Pode ter certeza disso. Então, o que eu faço? Eu ancoro o preço. O que é ancorar preço? É levar o seu cliente a imaginar que o preço que você vai cobrar é muito mais caro do que o que ele realmente é. E, gente, isso sem sacanagem, sem mentira. Então, eu não falo com o meu cliente assim, olha, eu vou te cobrar 50 mil reais. E aí ele fala assim, não, agora não, eu vou te cobrar 35, não, eu vou te cobrar 15. Não, eu não minto para ele. Olha, eu cobro 200 mil reais. Não, eu não minto para o meu cliente, eu falo a verdade com ele. Né? Não vou mentir para ele, não vou enganar ele. Mas eu tenho ferramentas para ajudá-lo a imaginar um preço que é muito maior. Por exemplo, vamos imaginar que você pegou um cliente e que ele vai participar de licitações na casa de R$1 milhão. E vamos imaginar que você está cobrando 5% de participação dessas licitações. Então, se é uma licitação de R$1 milhão, 10% seria 100 mil, 5% 50 mil reais. Tá? Vamos fazer essa conta aqui em conjunto. Então, você está cobrando 5%, você está cobrando, nesse exemplo, 50 mil reais para uma licitação de R$1 milhão, ok? Você pode dizer para o cliente, por exemplo, ao longo da tua apresentação, você vai lá e mostra para ele e fala para ele assim, olha, quanto que vale a pena investir para colocar R$1 milhão no bolso? Será que vale a pena investir 100 mil, 200 mil, 300 mil? Você acha que valeria a pena para você, para não perder esse R$1 milhão? Não é você que já perdeu tantas licitações?
né? Já perdeu isso tantas vezes? Valeria a pena para você investir 100, 200, 300 mil reais para isso? Eu não disse para ele que esse é meu preço. Observa a narrativa, tá? Eu não falei com o meu cliente que vou cobrar dele 5 mil, 200 mil, 300 mil. Eu só perguntei para ele se na visão dele valeria a pena investir. E essa pergunta ela é muito estratégica, tá? Pare e presta atenção nisso. Tá? Essa pergunta é muito estratégica. Por quê? Se o seu cliente não acreditar que vale a pena investir 100, 200 para faturar R$ 1 milhão, ele não merece ser seu cliente, não. É melhor você não fechar com ele. Porque ele não tem a mínima clareza da relação preço-valor. E se ele não tem clareza da relação preço-valor, como é que ele vai entregar um contrato de licitação de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais? Ele não vai. E você vai perder o teu tempo, o teu esforço, a tua hora, tempo com a sua família, tempo de vida. Não vale a pena. Então, quando eu estou com um cliente e eu vou ancorar preço, ancoragem de preço é uma técnica fundamental na tua consultoria. Quando eu vou ancorar preço, eu vou levar ele a imaginar, eu vou falar assim, olha, valeria a pena investir 100 mil para colocar R$ 1 milhão no bolso? E nessa pergunta também ele pode falar assim, olha, para mim não valeria. Sabe por quê? Porque a minha margem de lucro é muito pequena. Minha margem de lucro é de 10%. Então, na prática, de 1 milhão numa licitação, eu vou colocar no bolso 100 mil. Se eu pagar 100, 200, eu fiquei no prejuízo, não vale a pena para mim. E aí você vai ter clareza se ele está operando certo. A primeira coisa que eu falo, mas você 10% de margem de lucro, não dá para você trabalhar assim. Não tem como você trabalhar assim. E aí ele pode trazer, por exemplo, a informação, não, mas eu não consigo cobrar mais caro porque todos os meus concorrentes abaixam o preço. E aí você vai começar a fazer conta, tá? Aí, e olha, foi a live da semana passada, ou na live anterior, eu ensinei para vocês como que você lida com essa situação. Quando os fornecedores, os concorrentes estão abaixando o preço, ou o teu cliente está operando abaixo do preço que ele deveria operar, como que você trata isso para que você tenha mais resultado do seu cliente também. Então você vai utilizar o que eu te ensinei na live passada. Não vou entrar nesse tema aqui agora, porque ele é profundo e a gente já trabalhou isso na live anterior. Só entrar aqui no canal e assistir. Mas você vai perceber esse elemento. Se o teu cliente está operando abaixo do que ele deveria operar, ele não vai conseguir sustentar a tua consultoria por longo prazo. E você precisa ter clareza pela sua consultoria, pelo teu negócio. Então você vai lá e ancora o preço. E você pode usar o valor que você calculou com ele aqui em cima, ó. Aqui, ó. Ah, onde é que foi que a gente calculou o preço com ele? Foi aqui, ó. Quando você quantificou com ele esse preço, não é à toa. A partir do momento que você quantificou aqui o valor que ele está perdendo, o valor que ele está deixando de ganhar, você vai utilizar esse valor aqui na ancoragem. Já quando, olha, você perdeu aí nos últimos 6 meses, você perdeu 10 milhões de licitações, né? Vamos imaginar que você tivesse comigo e tivesse ganhado, por exemplo, metade de 5 milhões. Valeria a pena ter investido 100 mil, 200 mil, 300 mil para colocar 5 milhões no bolso? E a tendência, na maior parte das vezes, é ele falar que sim. Se ele não falar que sim, tem alguma coisa errada na cabeça dele, gente. Tem alguma coisa errada, não faz sentido. Matematicamente não faz sentido. O cara está perdendo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões e não acredita que vale a pena pagar 100 mil, 200 mil para colocar 3, 4, 5 milhões no bolso. Ele não entende um básico de matemática. O básico do básico do básico. Depois que eu ancorei preço, eu vou para um outro elemento. É muito natural que o seu cliente ele tenha dúvidas, dúvidas legítimas. E essas dúvidas a gente chama tecnicamente de objeções. Eu costumo brincar e dizer que objeções é o quê? É um diabinho que fica falando na cabeça do seu cliente. Não contrata o Edson, não. Não contrata a Rose, não. Não contrata a Carla, não. Não faz isso, não. Não faz isso, não, vai ser pior, vai dar trabalho, você vai pagar caro, você vai ter resultado. É um diabinho que fica falando na cabeça dele. Só que são dúvidas legítimas que você precisa responder. Se você não responder, a tendência é que ele não feche com você. E tem algumas dúvidas que são, por exemplo, rapaz, acho que eu consigo, vou pagar 100 mil pro Edson, acho que eu consigo sozinho. E aí, gente, o que a gente faz? A gente vira pro cliente e fala assim, olha, tem algumas coisas que você vai entender. Por que a gente apresenta? Assim, tem algumas coisas que você vai tender a pensar. Por exemplo, você pode pensar que talvez valha a pena você seguir sozinho. E se você tivesse condições de seguir sozinho, você já teria feito isso, não teria? Não faz sentido que se você conseguisse seguir sozinho, se você não precisasse de uma consultoria, você já teria feito? Né? E aí, opa, aí o anjinho, você está criando um anjinho na cabeça dele. Tá lá o diabinho falando assim, não vai não, não fecha não, tá caro, tá caro, tá caro. E você está colocando um anjinho falando assim, opa, caro, cara, e você não fechar essa licitação? Se você tivesse condições de fazer isso sozinho, você já teria feito. Você colocou um anjinho do resultado na cabeça do teu cliente. Ele vai se perguntar, será que eu preciso mesmo da Carla?
tem essa necessidade? Nossa, 50 mil reais é muito dinheiro. Será que eu preciso mesmo? E você vai usar a mesma técnica. Você vai virar para ele e vai falar assim: olha, é natural você pensar, será que eu preciso? Né? É natural você pensar, depois eu vejo isso. É natural você começar a se questionar, será que tem outro mais barato? E olha, precisar, eu acho que ficou claro que você precisa, senão você já estaria fazendo, você estaria tendo resultado, a gente não estaria nem nessa conversa. Você não teria parado o seu tempo e eu não teria parado para preparar essa proposta para você se você tivesse esse resultado. É porque você precisa que nós estamos aqui, né? Ah, depois eu vejo isso. Isso vai passar na sua cabeça. Você vai tentar postergar esse investimento. Só que quanto mais você posterga, o que que acontece? Você está perdendo licitações. E olha, gente, tem uma coisa que eu geralmente falo com os meus clientes. Hoje eu até não usei isso não, porque estava muito tranquilo. Ficou muito barato para esse cliente o investimento dele de 135 mil, tá? Muito barato. Não precisou entrar, essa objeção não apareceu. Mas muitas vezes eu viro para o meu cliente que está com a visão assim, nossa, eu acho que eu vou pensar. Quando eu percebo que ele está assim, eu viro para ele e falo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Vou ser muito sincero com você. Uma das coisas que vai passar na sua mente é, será que não é melhor pensar isso mais para frente, deixar para depois? E talvez, enquanto você pensa, o seu concorrente vem, me pede uma proposta, eu faço uma proposta para o teu concorrente, fecho com ele, ganho com ele a licitação que você ganharia. E aí a única coisa que eu vou poder dizer para você é sinto muito. Então, o tempo ele é muito importante. Você tem tempo a perder? Eu imagino que não. E se você não tem tempo a perder, o melhor que você pode fazer é fechar essa consultoria agora. Um outro tipo de objeção que costuma aparecer é: nossa, deve ter outro mais barato. E eu geralmente falo com os meus clientes: olha, tem muita gente mais barato que eu, na verdade, o meu preço costuma ser o mais alto. E eu deixo isso muito claro, muito transparente. O meu preço não é o mais barato. Sabe por quê? Porque a qualidade que eu entrego vale muito mais do que o preço que eu cobro. O resultado, o valor que eu gero para você, 5 milhões no seu bolso, vale muito mais do que o preço que eu cobro. Então, o meu preço não é barato. E sim, você vai encontrar gente muito mais barato do que eu. Você vai encontrar, às vezes, alguém que vai estar pagando quase para poder trabalhar para você. Só que a pergunta que você deve se fazer é: se essa pessoa, se essa empresa, se essa consultoria, ela não valoriza o trabalho dela, ela vai estar preocupada com o teu negócio? Ela vai estar preocupada em gerar valor para você? Se ela não sabe cobrar o serviço dela, ela vai te ajudar a vencer uma licitação com lucro? Ela vai te ajudar a ganhar um reequilíbrio que você não ganharia? Que às vezes você nem sabe que tem o direito? Se ela não está preocupada com o bolso dela, ela vai estar preocupada com o seu? Por que, gente, que consultor que está aqui comigo, Carla, Edson, Rose, você que está aqui comigo, por que que você não pode cobrar baixo, barato pelo seu serviço de consultoria em licitações? Porque senão você está dizendo que o teu serviço é ruim, ele não presta. E eu falo mesmo com os meus clientes, com muita tranquilidade e transparência. Falo assim, olha, tem cliente que prefere o mais barato e tá tudo bem, esse cliente não é para mim, porque esse cliente, ele ao preferir o mais barato, ele aceita não ter resultado, ele aceita perder para o concorrente, ele aceita não vencer licitações, ele aceita ficar no prejuízo com equilíbrio. Ele aceita. Ele aceita isso. E esse cliente eu não quero na minha carteira, por uma questão simples. Ele não vai ter o resultado que eu quero ter. Ele não vai ganhar o dinheiro que eu quero ganhar. E se você é um cliente que não quer ganhar muito dinheiro, você não tem que estar comigo. Você tem que estar com barato mesmo. É ele que é o consultor certo para você. E eu, talvez o teu concorrente que é o cliente certo para mim, porque nós vamos ganhar de você. E, gente, eu estou falando aqui de uma maneira mais eloquente, né? Mas é para deixar nossa aula mais dinâmica. Na prática, a gente fala isso com muito cuidado, com muito respeito, com muita atenção, tá? De maneira clara, firme, mas sempre com muito cuidado, tá? Se, por exemplo, você estivesse falando com uma mulher, por exemplo, você vai ser mais delicado, né? Porque às vezes ela pode sentir que você está sendo bruto demais, as pessoas falam, nossa, Wesley, às vezes você é muito firme, né? E é um jeito mais masculino, mais testosterona de ser. Na prática, eu vou adequar a minha comunicação ao meu cliente, porque é sobre ele, é sobre ela. Isso é mais importante. O Edson colocou um comentário aqui, e se eu participar de uma licitação, vou colocar aqui na tela, tá, Edson, para a gente poder conseguir ver em conjunto, ó. E se eu participar de uma licitação, demonstrar a minha capacidade e em seguida fechar essa consultoria, em seguida fechar essa. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, Edson. E se eu participar de uma licitação e demonstrar para ele minha capacidade? E em seguida fechar uma consultoria por um valor maior? Acho que eu não entendi a sua pergunta, Edson. Se você puder refazer, eu consigo te ajudar, tá?
Se puder refazer, eu acho que eu não entendi a sua pergunta, tá? Porque se você, ó, vou quebrar a sua pergunta em partes, tá? Se eu participar de uma licitação e demonstrar minha capacidade, eu gerei resultado para ele. Se você seguiu lá a aula de precificação, a Live Sniper de precificação, na Live Sniper de precificação eu recomendei para você cobrar percentual. Então você também ganhou muito, tá? Você também ganhou muito, tá? Ah, sim, falando de um futuro cliente, olha, o que a gente faz, tá? Quando a gente ainda não tem muitos casos de sucesso, tá? Você vai tender, às vezes, a cobrar um preço um pouco menor. Às vezes, você vai tender, por exemplo, uma coisa que eu falo e eu recomendo para os meus mentorados, eu recomendo sempre para aqueles que não têm resultado nenhum. Vamos pegar, por exemplo, o seu caso, tá, Edson? Você, no seu portfólio hoje, você tem a sua experiência dentro dos entes públicos, isso tem muito valor, tá? Sabendo demonstrar essa experiência, isso vale muito. Mas às vezes você nunca venceu uma licitação com a empresa. Então, por exemplo, se você nunca venceu uma licitação com a empresa, você não tem esse resultado para demonstrar para ela. E aí, uma das coisas que eu recomendo para os meus alunos, para os meus mentorados, para os meus clientes, é, quando você ainda não tem esse resultado para demonstrar, uma coisa que você pode fazer é fechar só em cima do percentual e cobrar num primeiro momento, para as primeiras estações, só o percentual. E aí, o que acontece? Você vai lá e gera valor. Você vai lá e vence com ele. Você vai lá e coloca dinheiro no bolso dele e você cobrou um pouco menor. E aí, por exemplo, esse cliente te indica para um amigo. E aí, para esse amigo, naturalmente, você já vai trazer uma outra precificação. Tá? Você vai lá e prospecta e traz um novo cliente. Você pode trazer um novo preço. É óbvio, gente, que hoje, por exemplo, estava comentando com vocês, a consultoria que eu vendi hoje por R$ 135.000, ela só foi vendida por R$ 135.000, por quê? Ou ela só está sendo, o cliente está no momento de fechar lá com o financeiro dele e tudo, segundo ele está fechado, mas a gente ainda não assinou o contrato, então se eu não tenho contrato assinado, se ele ainda não pagou a entrada, eu não estou considerando como fechado. Mas de boca está vendido, né? Uma consultoria, hoje, eu só vendi por R$ 135.000, por quê? Porque eu já tenho resultado, eu já tenho experiência, eu já sei o caminho, eu consigo demonstrar para ele que eu já gerei aquele resultado que ele precisa antes. Aliás, no caso desse cliente, eu não posso mencionar o nome dele por uma questão de confidencialidade, mas o objetivo com ele é gerar para ele, são R$ 15 milhões até ano que vem. R$ 15 milhões, esse é o objetivo com ele, tá? Ah, e nós já geramos um cenário muito similar, tá? Eu já gerei um cenário muito similar junto com um cliente de R$ 20 milhões, pouco mais de 20 milhões. Então eu sei o caminho para gerar mais do que o que ele tem de meta, o que ele tem de objetivo. Então, quando eu coloco, por exemplo, nesse caso foi 135 mil, pelo tamanho do serviço, para aquilo que a gente vai fazer, a gente já sabe fazer isso tão bem que é muito tranquilo para a gente, eu posso cobrar dele hoje R$ 135 mil porque eu já sei o caminho. Agora, se eu não soubesse o caminho, se fosse a minha primeira execução, o meu ticket seria menor. Você pode ter certeza, meu ticket seria menor, tá? Eu não desvalorizaria, mas eu cobraria menos. Então, sim, Edson, em seguida você pode fechar e deve fechar. À medida, quanto mais o seu portfólio, Edson, vai ficando mais robusto, presta atenção nisso, tá, gente? Quanto mais casos de sucesso eu tenho no meu portfólio, maior pode ser o valor que eu cobro do meu cliente, o preço que eu cobro do meu cliente, porque eu já sei o caminho. E eu tenho prova de que eu sei o caminho. Com esse cliente hoje, por exemplo, quando a gente estava apresentando a proposta para ele, eu já demonstrei para ele, falei assim, olha, esse é o resultado que a gente tem, tá aqui a prova. Eu tenho prova do resultado que eu tenho. E quando a gente fala do cenário de licitações, você foi lá, participou com uma empresa de uma licitação, venceu com ela, pega um atestado de capacidade, pede ela para gerar um atestado para você, ela gerou o atestado que você participou daquela licitação, você venceu aquela licitação com ela, uma carta de recomendação, a recomendação sobre o seu trabalho, pega esses documentos junto com ela, a licitação é pública. O seu novo cliente vai poder consultar isso depois, se apresenta a carta de recomendação ou atestado de capacidade, mais a licitação que é pública, ele vai conseguir auferir e ter clareza. Auferir ou aferir? Agora eu fiquei na dúvida. Mas ele vai conseguir verificar e ter clareza, falar um português mais simples, né, que é mais fácil, ele vai conseguir verificar e ter clareza e comprovar que o que você está falando com ele é verdade. Aí o seu preço pode subir mais, Edson. Quanto mais resultado eu tenho, prova de que eu gero, maior pode ser o valor que eu cobro. Então, cada cliente é um cliente. Vou dar exemplo, tá, Edson? Teve cliente que eu fechei consultoria que eu cobro 45 mil.
Tem cliente que eu fechei que eu cobro 70, tem cliente que eu fechei que eu cobro 100, esse foi 135, esse foi hoje, exemplo de hoje, tá? Exatamente hoje. No dia da live Sniper de hoje, ó, 8 de outubro de 2025, é 135. Então, cada cliente é um cliente. Eu posso, por exemplo, amanhã sentar com um cliente e fechar com ele de R$ 1 milhão, porque vai depender do que eu vou entregar para ele e do valor que eu vou gerar para ele. O valor que eu gero para o meu cliente é o que vai determinar qual que é o preço. Então, para cada cliente, você pode e deve sim rever o preço com base no valor que você vai gerar para ele. Meus queridos, essa foi a nossa live Sniper de hoje, onde o nosso objetivo era trazer como que você vende a sua consultoria em licitações quando o seu cliente diz tá caro. E na verdade, a gente percebe que no mercado de consultoria em licitações, geralmente ele não fala que tá caro. Ele simplesmente não diz, ele não volta, ele não fecha, ele te enrola, ele empurra com a barriga. E geralmente é porque você não conseguiu demonstrar valor para ele. Então, preocupe-se em demonstrar o valor para o seu cliente e seguir as técnicas que nós passamos aqui na aula de hoje. Aplica porque traz resultado. Eu não estou falando porque eu acho, eu estou falando porque eu faço. Hoje, inclusive, estava fazendo exatamente o que eu estou ensinando aqui para vocês. Exatamente isso. Para a gente encerrar, só lembrar a vocês que quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp, lembra? Entra, se cadastra, entra lá no grupo. E, gente, só para alertar vocês, a gente vem enfrentando alguns problemas com o WhatsApp, tá? O WhatsApp tá bloqueando os números da gente, tá tendo uma série de dificuldades com o funcionamento do WhatsApp nas últimas semanas. Então, além de entrar lá no grupo do WhatsApp, e a gente usa o WhatsApp porque é a ferramenta mais comum no Brasil hoje, tá? Mas além de fazer isso, entra aqui no canal da Mentoria Sniper League e marca aquela opção de lembrete, de ser lembrado no horário das lives, tá? Deixa ele te notificar, tem a opção lá de notificação, marca essa opção. Por quê? Assim você não esquece. Anota no seu celular, na sua agenda, para ela piscar, para ela te dar o lembrete que quarta-feira, toda quarta-feira, às 20h30, é o horário da nossa live Sniper, para você não perder essa aula. Já deixa esse horário reservado, que eu, um dos outros mentores da Mentoria Sniper, vai estar aqui com vocês todas as quartas-feiras. E na próxima semana, o nosso tema é surpresa. Inclusive, tá? Eu já tenho o tema da próxima semana definido, tá? E ele é uma surpresa sensacional. Só que eu quero agregar mais valor para vocês. Então, além de trabalhar os temas que eu estou trazendo, fica super à vontade em colocar e coloca aqui para mim quais são os desafios que você enfrenta, qual tema que você gostaria que eu trouxesse nesse processo de venda de consultoria em licitações que vai te ajudar a tirar o seu sonho do papel, vai te ajudar a vender sua consultoria, vai te ajudar a colocar esse projeto em prática, aumentar o valor que você recebe e a mudar a sua realidade. Pode trazer o seu pedido de tema que a gente vai considerar e eu tenho certeza que os temas que a gente vai trazer nas próximas Live Snipers vão agregar tanto ou mais valor do que os temas que a gente trouxe até hoje, então não perca por nada. Deixa eu ver aqui, acho que tem uma pergunta da Rose. Eu quis dispensar o cliente, ele disse que não, que paga o preço que eu pedi. Dei sorte? Não, não é sorte, tá? Isso aí são duas possibilidades, Rose. Vou colocar a pergunta da Rose. Isso é bênção, tá? Isso é bênção, tá? Bênção mesmo, tá? O que acontece? Quando o cliente fala que ele paga o preço que você pediu, o que significa isso? Ele está desesperado. Aí, Rose, o que eu gosto de fazer, tá? Eu vou só tomar uma água aqui. Eu gosto de ter muito cuidado com esse cliente. Quando eu falo de cuidado, é cuidar dele, tá? Às vezes, gente, o desespero do cliente é tão grande, o mercado de licitações está passando por um momento de desespero, porque é tanta demanda de consultor e não tem consultor que consiga ajudar as empresas a vencerem licitações, que as empresas estão, aquelas que percebem a importância disso, elas são desesperadas, sim. Isso tende a acontecer, Rose. Quando isso acontece comigo, tá? Eu coloco muito o pé no chão e eu vou com muito cuidado. E eu deixo muito claro para o cliente o seguinte, assim, olha, eu não vou te apresentar um preço para você pagar qualquer preço, não, um preço fora da realidade. Eu vou te apresentar algo que eu acredito que vale muito mais, acredito não, que vale e que está dentro do que é justo, porque o valor que eu vou te entregar vai ser muito maior do que o preço que eu vou te cobrar. E eu geralmente tenho esse cuidado para poder lidar com ele. Primeira coisa, Rose, costuma ser desespero, tá? O segundo elemento, geralmente é o quê? O cliente percebe em você a solução do problema dele. Com o que você falou, com o que você demonstrou,
Se não for desespero, ele tem clareza da urgência do problema dele e ele percebeu em você a solução para esse problema. E quando o cliente percebe que você é a solução para o problema dele, ele topa pagar o seu preço. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu hoje pago, só esse ano 2025, eu paguei só de mentoria. Para um mentor eu paguei R$ 89.000, para outro mentor eu paguei, foram 122 mil. Foi 120, acho que foi 122 mil. Então, juntando os dois aqui, vai dar uns 210, 220 mil, mais ou menos, tá? Mais 200 e alguma coisa, tá? Que eu paguei, eu, Wesley, pessoa física, paguei para dois mentores, tá? Me ajudarem dentro dos nossos negócios. Por que que eu topei pagar mais de R$ 200.000 para ter uma mentoria, para ter um acompanhamento? E olha, não é um valor baixo. Por que que eu topei pagar? Porque eu sei que o que eles me entregam de valor faz com que o meu negócio, os meus negócios faturem milhões de reais. Então vale o preço. Quando o seu cliente entende que o serviço que você está entregando ajuda ele a ter muito mais retorno, isso chama, Rose, retorno de investimento. Tá? Se o seu cliente percebe que, independente entre aspas, independente do preço que você pedir, ele vai ter retorno de investimento, ele paga o preço. Isso não é sorte, isso costuma ser ou desespero ou competência, e você está de parabéns por ter gerado no cliente essa sensação. E olha, mesmo que ele esteja muito desesperado, tem consultores que ainda conseguem estragar a venda, tá? Tem gente que está tão despreparado, e não é demérito, não, é falta de falta de conhecimento, falta de experiência, tá? Tem gente que está tão despreparado que o cliente está desesperado e ainda assim ele não consegue fechar. E ainda assim ele demonstra insegurança, ele treme, ele não passa confiança para o cliente e aí ele não consegue fechar. E é falta de conhecimento. E aí o que esses consultores precisam é de ajuda. Então você está de parabéns, tá, Rose? Edson, meu querido, obrigado pelo feedback. É uma honra estar aqui com vocês. Muito proveitoso. E olha, coloca a data para o teu projeto que eu te falei, foi o que eu fiz e valeu muito a pena, tá? Obrigado pelo feedback. Rose, é isso, tá? Continua fazendo, cuida. Gente, a gente precisa sempre entender que todos nós queremos ganhar muito dinheiro. Eu adoro faturar milhões. Adoro, adoro de verdade. Mas eu adoro fazer isso ajudando os meus clientes a ter muito resultado. O que mais me motiva é ver os meus clientes tendo resultado. E quando a gente pensa no cliente ter resultado, a gente acaba ganhando muito mais. É muito mais. Então, quando você faz isso, quando você cuida dos seus clientes, eles acabam tendo mais resultado e, por consequência, você ganha mais, você é mais valorizado, porque o dinheiro ele é consequência daquilo que a gente gera de valor. Exatamente consequência. Rose, obrigado pelo feedback. Meus queridos, foi ótimo estar com vocês. Eu espero que vocês apliquem esses conhecimentos. Eu espero vocês na nossa próxima live Sniper, na quarta-feira que vem, às 20h30. Um grande abraço, ótima noite. Fiquem com Deus e um excelente restinho de semana para vocês.